Boa noite a todos. É um imenso prazer estar com vocês esta noite. Nós vamos dar um tempinho para que as pessoas possam entrar com calma, com tranquilidade. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam confiantes no Mestre Jesus, que com certeza está nos amparando, nos sustentando, muitas e muitas vezes segurando as nossas mãos. Eu estou bem, muito feliz de aqui estar no caminho de Damasco, que é um lugar assim que eu amo, gente. Um lugar querido em que eu conheci pessoas assim maravilhosas, das quais eu gosto muito. Eu não vou citar nome, sabe? Porque senão vai que eu esqueço alguém, né? Vai que eu esqueço alguém e acaba ficando mal. Eu gostaria que vocês sinalizassem se vocês estão me ouvindo claramente, se estão conseguindo também me ver. Se vocês puderem dar um retorno, eu agradeço muito. Nós vamos dar um tempinho para que as pessoas possam ir chegando, para que nós conversemos um pouquinho, né, acerca do Evangelho, que é um tema que eu escolhi. Normalmente, as pessoas já dão o tema pronto, né? Eles me deixaram assim bem à vontade. E eu, com certeza, escolhi um tema que eu espero que agrade a todo mundo, mas eu acho que ele é muito oportuno. O Evangelho de Jesus todo fala sempre, né? Coisas muito boas para nós, ensinamentos profundos, né? Que nos remetem a uma mudança interior que nós somos chamados a fazer. É um convite que a gente recebe, né? Nem sempre a gente aceita, não, porque nós somos meio reticentes, né? Às vezes somos duros para entender as coisas. Mas importante é que conseguimos chegar aqui, né? É sinal que estamos em busca de algo melhor para nós. E quando a gente se melhora, a gente melhora o todo ao nosso redor. Não é verdade? Eu gostaria de saber um pouquinho como é que cada um está passando, como é que está sendo esse período que já se estendeu bastante, né? E ainda, pelo visto, vai se estender ainda um pouco mais. Mas eu acho que é um momento assim pra gente refletir. Eu não vou falar de pandemia não, viu, gente? Porque já tem gente falando de pandemia demais. A gente liga o telejornal ou a internet, o que seja. Só se fala disso, só disso, e a gente vai ficando massificado, né? E também bastante assustado. Eu confesso a vocês que eu tenho deixado de lado as notícias. É claro que eu procuro estar antenada com o mundo, mas sem uma preocupação que é completamente desnecessária. Porque a responsabilidade que nos cabe é que nos cuidemos. E eu espero que todos estejam se cuidando, porque nos cuidando, nós estamos cuidando do nosso próximo. Eu acho que é hora da gente exercitar bem isso, né? O amor ao próximo, que a gente fala tanto e que é tão difícil de exercitar no nosso dia a dia. Quando eu falo que é difícil, tô falando pra mim, tá, gente? Talvez pra vocês seja assim, facílimo, e vocês tiram de letra. Mas pra mim realmente não é muito fácil, não. A gente tende a amar aquelas pessoas que se parecem conosco, né? Eu sempre falo assim que no nosso hall de amizades, a gente normalmente tem pessoas que fazem a vida ser mais ou menos parecida com a nossa. Ou seja, até nos nossos amigos, a gente ama a nós mesmos. Então é bom que a gente estenda esse amor, né? Eu não sei bem que horas são, que eu não consigo enxergar aqui de onde está, mas acho que já deu. Eu acho que a gente pode começar. Então, para que nós demos início, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos, aqueles que quiserem, que desejarem fazê-lo, que se sentirem à vontade, para que a gente possa iniciar com uma prece. Então vamos assim, mais uma vez, nos remetendo à espiritualidade bendita que nos assiste. Esses abnegados irmãos que tanto têm trabalhado em prol
de que encontremos paz, equilíbrio, que reforcemos a nossa fé. E esse mestre querido, esse irmão, esse amigo divino, Jesus. Mestre amado Jesus, é a vós que dirigimos a nossa prece. Te agradecemos em primeiro lugar por estarmos aqui, esse punhado de pessoas reunidos em torno do Teu Evangelho. Te agradecemos, Jesus, pelo dom e pela oportunidade da vida. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos, Mestre amado Jesus, inclusive por aqueles problemas que carregamos, porque cientes de que estamos com a vida que realmente pedimos ao Pai. Que tenhamos coragem, fortalecimento, que tenhamos fé no Cristo Jesus, que tanto tem nos amparado, que tanto tem nos auxiliado, nos fortalecido. E assim, Mestre querido, te pedindo que derrame bênção sobre cada um que aqui esteja presente e para que nos prepare, Senhor, tanto o nosso sentimento, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos da melhor maneira possível aproveitar dos Teus ensinamentos. Sê conosco, Jesus, abençoa a cada um e abençoa esta casa bendita que neste momento nos acolhe. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como eu disse a cada um, eu escolhi o tema, portanto, eu não posso nem falar assim que foi fácil ou difícil, porque eu que escolhi, então, tá de bom tamanho. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente carinhosamente chama de ESE, né? E o capítulo 8, ele fala diretamente para nós. Bem-aventurados os puros de coração, tudo que nós somos, né? Que nós gostaríamos de ser. Mas eu vou falar hoje do item 8, que ele fala assim: verdadeira pureza e mãos não lavadas. E eu vou ler um trechinho porque é importante que a gente se situe diante do Evangelho. É curtinho, tá, gente? Eu não vou cansar vocês não, quer dizer, espero não. Ele diz assim: então chegaram a ele uns escribas. Escribas eram aquelas pessoas que escreviam e interpretavam a lei judaica, né? Eram os escribas. E os fariseus nada mais eram do que fiscais, né? Que ficavam em torno daquelas pessoas para ver se elas realmente estavam cumprindo aquelas leis escritas. Então chegaram a ele os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. E ele respondendo lhes disse, Jesus, dizendo: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse, honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Bom, na realidade, Jesus deu aquele puxão de orelhas carinhoso, como era do feitio do Mestre Jesus, sempre carinhoso, até quando nos puxa as orelhas, né? Ele realmente é muito carinhoso conosco, e Jesus não foi diferente. Porque os fariseus e os escribas, na realidade, eles não estavam preocupados com a palavra ou sequer com a higiene. Não era isso. Na realidade, era apenas um proceder. Era o ato que eles tinham de lavar as mãos. Como se para eles, esse lavar as mãos significava que eles estariam puros para se servir do alimento. Apenas isso. Puros não no intuito daquilo, não no entendimento que nós temos hoje. Era mais um proceder, realmente.
E Jesus sabiamente chama a atenção daquelas pessoas, dizendo para eles que eles mesmos burlavam a lei divina. Por quê? Porque Deus disse para que eles honrassem pai e mãe. E eles não se atentavam a isso, porque segundo o que eles acreditavam, se eles fizessem oferendas a Deus, dinheiro, né, possivelmente, oferendas a Deus, eles estariam, por assim dizer, isentos. Aquilo tudo iria para os seus pais. Ou seja, eles tomaram as palavras de Jesus ao seu bel prazer. Não é muito diferente de nós hoje, não, né? Diante de tudo que a gente vê, a gente também às vezes dá uma burladinha naquilo que foi dito. E o mestre prossegue falando a respeito disso. Como eles entendiam errado, da maneira que lhes convinha. Apenas e tão somente por isso, porque lhes convinha. E Jesus, nesse momento, ele é convidado, ele e os discípulos, a comer na casa de uma pessoa que o convidou. E ele, amorosamente, aceitou. E essa pessoa, ao recebê-lo, ficou olhando, obviamente, pensando, né? Nossa, mas ele não lava as mãos, né? Eles não lavam as mãos antes de comer. Que coisa, que diferente, né? Por que será que ele não cumpre a lei? Pensando aquilo. Mas Jesus, que tudo sabia, ele começa a falar que tudo aquilo que contamina a vida do homem é exatamente aquilo que sai da sua boca. Porque o que sai da boca, sai do coração. Quantas e quantas vezes, trazendo para o nosso cotidiano, para as nossas vidas, quantas e quantas vezes a gente falou alguma coisa para a pessoa que na realidade magoou a pessoa e a gente fala assim, ai, desculpa, eu estava nervoso, eu estava irritado, alguma coisa desse tipo. Mas aquilo era exatamente aquilo que eu tinha vontade de dizer. Embora depois, lucidamente ou calmamente, eu tenha me chamado a atenção com relação àquilo, mas eu falei aquilo que ia dentro do meu coração. Então, como é importante que nós cuidemos daquilo que nós proferimos, das nossas palavras. É muito fácil no trato social nós utilizarmos esse verniz, né? Porque esse verniz, ele faz parte das nossas vidas. Para que nós consigamos viver em paz, nós temos que ser polidos, educados. Mas o que a gente precisa é realmente reeducar o nosso espírito. Nós, em momento algum, podemos esquecer que nós estamos aqui a trabalho. Nós não viemos aqui estagiar na terra para ver o dia de sol, o mar azul, os pássaros, os animais, as flores. Tudo isso é lindo, né, gente? E a gente deve ter olhos de ver. Mas realmente não é só isso. Nós viemos aqui a trabalho. Como eu disse anteriormente, nós viemos realmente de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Porque nós, lá na erraticidade, quando estamos nos preparando para reencarnarmos, a gente pede uma série de coisas, né? Nós queremos nos redimir com aquela pessoa que em encarnações e oportunidades passadas nós ferimos, nós diminuímos, nós ofendemos, nós magoamos. Isso falando das coisas menores, né? Para não dizer aquelas pessoas que nós ferimos mortalmente, né? Usando a palavra no sentido próprio mesmo. Então a gente vem e pede tudo isso. Quando a gente vem para cá, a gente esquece. E na primeira dificuldade da gente, a gente fala assim, por que comigo? Logo comigo? Mas eu não merecia essa família. Ah, de jeito nenhum. Nossa, eu tô aqui, eu caí aqui. Eu já ouvi isso várias vezes, hein, gente? Muitas pessoas falando isso. Ah, eu caí de paraquedas. Não caiu de paraquedas. Nós estamos com a vida, com a família, com o trabalho, com o lugar onde moramos que precisamos para a nossa evolução. Agora, como a gente vai fazer isso? Aí é de fora o íntimo de cada um. Mas que nós estamos aqui para trabalhar, com certeza. Mas voltando aqui ao que Jesus disse, ele fala que o que suja, o problema é aquilo que sai da boca do homem. Por quê?
Porque muitas vezes a nossa fala, ela não é carregada de amor, porque nós, dentro de nós, não temos o amor verdadeiro. Aquele que nós somos convidados todos os dias, segundo o Evangelho, para exemplificarmos. Jesus era tão maravilhoso que ele não se dava apenas ao trabalho de falar, não, ele exemplificava. E eu muitas vezes, eu me reporto muito a isso, porque é uma coisa para mim fascinante. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus diuturnamente. Eles bebiam aqueles ensinamentos diretamente da fonte. E mesmo assim, eles duvidavam. Tanto que quando foi dito a ele que curasse aquele rapaz que caía ora no fogo, ora na água, que com certeza estava sendo obsediado, nós hoje entendemos isso, e os discípulos não puderam curar. Não puderam. E eles foram questionar o mestre. Poxa, mas como assim? O senhor disse que nós podíamos fazer. E ele diz, homens de pouca fé. Porque se eles tivessem fé verdadeira, eles podiam fazer o que Jesus, como ele mesmo nos diz depois, o que ele fazia e muito mais. Obviamente que na nossa pequenez humana, a gente nem se vê fazendo tantas coisas assim. Mas o que nos é pedido é tão pouco. Se nós pensarmos que nos é pedido que nós reformulemos o nosso íntimo, o nosso espírito, aquilo que realmente importa. E como é difícil, né? Nos dias de hoje, eu acho que as dificuldades que nós estamos vivendo são dificuldades, eu acredito piamente nisso. As dificuldades que nós estamos vivendo hoje são as dificuldades necessárias, porque nós temos muita informação. Antigamente, eu lembro que a época que eu era menina, quando as coisas chegavam aqui no Brasil, quando a gente ficava sabendo de alguma coisa, já tinha passado algum tempo, né? As notícias não eram na velocidade de agora, que está acontecendo lá, a gente já está sabendo aqui. E essas coisas aconteciam, a gente nem se dava conta. Hoje em dia, a gente tem informação a um toque, né? Tá tudo ali nas nossas mãos. E a gente tem uma dificuldade tão grande de se comunicar muitas vezes com aquele que está dentro da nossa casa. Porque é tão mais fácil, né, pegar o celular, porque nas redes sociais nós somos assim tão simpáticos. Eu conversava isso com uma amiga hoje. Nas redes sociais todo mundo é feliz, porque a gente não quer passar as nossas tristezas, as nossas quedas, né? A gente quer falar de vitórias, de coisas boas. Mas a gente sabe que a vida real não é assim. Então, em detrimento de toda essa tecnologia que nós temos hoje, nós estamos cada vez mais ensimesmados, né? Dentro de nós mesmos, mas não no intuito de nos melhorarmos, como nos é pedido, mas apenas e tão somente no intuito de sabermos algo, de estarmos por dentro de algo, de algum assunto que está na baila, que veio à baila, que estão falando, a gente quer saber disso, sem se importar. E esse trecho do Evangelho, ele é muito claro. Ele fala de cegos conduzindo cegos, né? Quantas vezes nós nos deixamos levar por coisas sem a menor importância? Tiramos a alegria das nossas vidas porque pensamos sempre na vida do outro, que às vezes, olhando de fora, parece até que é melhor que a nossa, não é? A gente olha, não tem um ditado que diz assim, que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, porque nós olhamos a vida dos outros e ela vem destituída de todo e qualquer problema naquela vivência, né? É mais ou menos como a rede social, que a gente mostra só o que interessa. Então, como é importante que nós revolucionemos dentro de nós, que nós mudemos verdadeiramente e procuremos a pureza, que nós fomos dotadas porque somos centelhas divinas, né, do Mestre. Então, nós somos dotados de todas essas características para mudarmos o nosso interior. Mas é mais fácil a gente mudar o exterior, né? Trocar a cor do cabelo, usar uma roupa bacana, porque o resto dá muito trabalho. A gente não vai numa loja e compra os talentos que a gente precisa. Nós temos que
trabalhar, forjar dentro de nós isso. Eu costumo dizer que nós somos como uma cerâmica bruta, que aquele oleiro vai modificando, fazendo, moldando de tal forma que nós tomemos a forma essencial, ideal, aquele vaso bonito. Como é difícil, isso dá trabalho, né? Muitas vezes aquele barro, ao ser manipulado, ele racha, então acaba não servindo para nada. Será que é isso que nós queremos para as nossas vidas? Será que nós queremos ser colocados de lado porque realmente não servimos? Quando somos centelhas divinas, dotados de todas as coisas que necessitamos, mas isso implica trabalho. A mudança interior que é pedida a nós não é pequena, nem fácil, mas Ele não ia nos dar uma coisa tão fácil para nós fazermos. Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos, nos moldar, modificar a nós mesmos. Quando Ele nos fala a respeito disso, Ele nos remete àquelas pessoas que àquela época elas procuravam, exatamente como eu disse, aqueles fariseus, eles andavam à cata de quem andava meio errado, né? Ainda bem que hoje em dia não tem tanto isso aqui conosco, né? Pelo menos as pessoas têm um pouco de pudor em se descortinar para nós e falar para nós o que às vezes nós até merecemos ouvir. Mas existe um pudor, uma polidez, como eu disse, né? Mas quantos de nós, muitas vezes, porque fazemos a caridade? A caridade realmente ela é muito benéfica. A caridade material eu diria que inclusive é aquela mais fácil. Mas a caridade que nos é pedida é muito além disso. É claro que a material também é importante. Mas quantas vezes nós podemos dar de nós, dos nossos ouvidos, da nossa atenção, do nosso amor, o nosso carinho, a nossa amizade. E a gente não faz isso. E quantos também acreditam que por serem, digamos assim, generosos, eles já estão cumprindo a sua parte. Não, olha, eu vou lá na casa espírita, olha, eu trabalho lá, eu aplico o passe, olha, eu estou na evangelização das crianças, eu estou ajudando, olha, a minha parte. E sai dali e muitas vezes continua errando. Talvez o que eu esteja falando esteja sendo um pouco duro. A intenção realmente não é essa. É apenas e tão somente para abrir os olhos da nossa alma, para que nós nos apercebamos que nós não estamos ainda muito diferentes do que já fomos no passado. Porque talvez nós fôssemos aquelas pessoas que estavam lá questionando de Jesus, né, e dos discípulos por que eles não lavavam as mãos. Porque ainda estamos arraigados a certos procederes, não com o coração, não no intuito de modificarmos, mas no intuito de apenas observarmos o outro. É tão mais fácil, né? Quando a gente observa o outro, a gente consegue ver. A gente tem até um mapinha, é como uma receitinha de bolo que a gente dá para a pessoa dizendo o que ela precisa mudar em si, mas nós não fazemos essa lição conosco. Porque para isso nós temos que usar de autoconhecimento. E o autoconhecimento muitas vezes é doloroso, porque a gente acha que já superou algumas dificuldades do passado e se uma situação semelhante se apresenta, nós agimos exatamente dessa forma. Então, quantos ainda hoje vão à missa, né? Uma vez por semana, seja lá o que for, vão à missa e se sentem desincumbidos da sua parte, daquilo que lhes é chamado de modificar-se, né? De fazer aquela limpeza profunda em nós, aquela reforma que a gente fala sempre na casa espírita, e as pessoas que às vezes estão chegando pela primeira vez, elas não gostam muito de ouvir não, porque elas queriam exatamente que a pessoa que ali as atendesse no plantão, na assistência, dissesse a elas, olha, você faz isso, isso e isso e está tudo resolvido. Resquícios talvez daquilo que nós aprendemos lá atrás. Eu confesso que eu nasci num lar espírita. Não sei se isso é totalmente bom, que eu acho que aumentou bastante a minha responsabilidade, eu acredito. Mas é como aquela pessoa que vai ao confessionário
conversa com o padre e ele fala, olha, você ora tantas Ave Maria, tantos Pai Nossos e você está liberado, né? É como se isso só tirasse, a pessoa faz aquilo automaticamente. Então nós ainda estamos vivendo assim. Nós ainda estamos pegando muito leve conosco, achando que nós teremos muito tempo, e temos, né? Porque o Pai é tão maravilhoso que Ele nos permite a reencarnação. Reencarnação que eu entendo como um presente. Reencarnação é oportunidade de recaminharmos. Olha que bonito, recaminharmos. Fazermos a nossa vida diferente. Aparar as arestas. E na medida do possível, não arrumar mais problemas para as nossas vidas, que normalmente é o que a gente faz. Não contentes com aquilo que a gente veio consertar, a gente arranja outras dívidas para que a gente salde lá na frente. Então a encarnação é presente. Como presente, ela deve ser observada e vivida na sua totalidade. A oportunidade que nós que aqui estamos tendo é maravilhosa. Haja vista, se nós pensarmos o número de famílias, de pessoas da família que nós tínhamos no passado, eu mesma vim de uma família, nós éramos em 3 irmãos, né? Mais meu pai e minha mãe, 3 irmãos. Hoje em dia, as pessoas têm um filho, quando muito 2, né? Existiam famílias muito mais numerosas, com 10 filhos. Então, olha quanta oportunidade que havia para reencarnar. Hoje em dia, não mais. Ou seja, nós devemos fazer por onde? Isso faz com que nós pensemos em agilizar a nossa caminhada. É claro que a evolução não dá saltos e a gente sabe muito bem disso. Mas nós precisamos estar cientes de que nós estamos a caminho. Nós estamos já saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Tudo isso que está acontecendo nos mostra isso. Então a oportunidade é agora. Nós não podemos mais perder tempo, delegar a outros a responsabilidade que é nossa. Nós devemos cuidar da nossa palavra, daquilo que sai de nós. Aquilo que muitas vezes a gente gasta tanto tempo falando às vezes mal de alguma pessoa, a maledicência ainda está entre nós. Porque a gente não sabe simplesmente cortar. Ah, mas poxa, naquela rodinha de café lá do trabalho, quando nós estávamos presencialmente no trabalho, né? Mas hoje não é diferente, porque a gente faz a salinha do café agora pela internet, né? E todo mundo começa a falar de um colega, sempre desabonando alguém. Por que a gente não sai dessa conversa ou então dá um corte? É uma tática muito boa que tem funcionado comigo, eu acredito que funcione com todas as pessoas. Quando alguém vem apontar algo de errado no outro, a gente aponta alguma coisa de bom. Nossa, aquela pessoa é tão faladeira, ah, poxa vida, mas ele é tão generoso, nossa, ele é tão bom, ele gosta também de ouvir, ele fala, mas gosta de ouvir. Então, como é bom a gente ter fazer esse contraponto. Ou então, simplesmente deixar a pessoa. Quando a gente não dá andamento para aquilo, a gente vê que a gente corta o mal pela raiz. Olha como nós podemos. O nosso falar, ele tem que ser bom. A pureza que o mestre nos recomendava é uma pureza que nós podemos exercitar todos os dias. Policiando os nossos atos, policiando os nossos pensamentos. Aí alguém diz assim, ai, lá vem ela com orar e vigiar de novo. Sim, orar e vigiar, ele nunca esteve fora de moda. Ele sempre foi solicitado a nós. Entretanto, para a gente é difícil, né? Às vezes, como diz um amigo meu, é mais fácil vigiar a vida do outro. Nossa, vigiar a vida do outro é muito mais fácil. Realmente, porque quando a gente tem que vigiar a nossa própria vida, isso é trabalhoso, isso implica em corrigir os nossos erros, em cortar o mal que existe em nós pela raiz. Então, quando a gente falar de alguém, vamos procurar atribuir coisas boas. Quando a gente for ferido por alguém, vamos procurar justificar. Eu costumo arranjar desculpas. Eu não sei se isso é bom ou ruim, nem o que vocês pensam, mas eu deixo para cada um analisar.
eu procuro arranjar desculpas para as pessoas. Quando alguém me fere, eu não sou diferente de ninguém. Muitas vezes eu também me sinto ferida, ofendida. Eu procuro arranjar uma desculpa. Eu penso assim, poxa, a pessoa não estava num bom dia. Poxa, aquela pessoa está passando por um período tão difícil. Eu posso relevar, porque eu estou talvez mais equilibrada naquele momento. Não que eu seja uma pessoa equilibrada, mas naquele momento eu esteja mais equilibrada e vou arranjando desculpas. A partir do momento que eu comecei a arranjar essas desculpas, eu me magoei muito menos. Porque aquilo sai de mim. Aquela ofensa já não faz mais mal, ela não se instala mais dentro de mim. Então eu acho que é um exercício bom da gente fazer. Outro exercício bom da gente fazer é a gente vigiar constantemente a nossa palavra. Aquilo que a gente fala, porque a palavra ela vem do coração. Como eu disse no início, todas as vezes em que a gente fala algo agradável ou não, nós estamos falando daquilo que vai dentro do nosso coração. E como será que nós queremos apresentar o nosso coração, que não é esse órgão aqui dentro que bombeia o sangue do nosso corpo? Não, o coração que eu me refiro é o coração sentimento, o coração que deveria ser amor e paz. Mas que a gente às vezes traz uma turbulência danada, né? Depois acaba ficando doente porque não vigiou os pensamentos, não vigiou a palavra, não segurou aquilo que a gente podia calar. Muitas vezes o amor que a gente pode provar por alguém é exatamente calar numa hora difícil. Hoje nós estamos sendo colocados numa situação de prestarmos mais atenção a nós, às pessoas que estão ao nosso derredor. Alguns estão conhecendo seus filhos agora, alguns estão verdadeiramente conhecendo a esposa, o esposo, porque a vida lá fora nos obrigava a correr tanto que de repente nós descobrimos como é que são essas pessoas. Alguns estão tendo decepções porque idealizavam algo, né? Ao invés de prestar atenção naquele ser que está ali, em evolução como nós, idealizavam. As mães idealizando os filhos idealizando os pais, e assim por diante. Então vamos fazer diferente? Vamos procurar manter a nossa palavra, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir amorosa. Que o nosso amor contagie, que a nossa vontade de ajudar seja perceptível, que o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores seja plausível, que nós possamos sentir verdadeiramente como queremos ser. E vigiar a nossa palavra, que é aquilo que sai de dentro de nós e que muitas e muitas vezes vem carregado de impurezas que nós trazemos dentro de si. E mais do que isso, muitas vezes alimentamos. Então que nós possamos ter no nosso lidar, no nosso viver, um olhar diferente para a nossa fala. Que nós saibamos mais observar do que falar. E que quando tivermos que falar, que a nossa boca saiam palavras repletas de muita luz. Que nós nos reportemos sempre ao Evangelho do Cristo e ao Cristo propriamente dito, que caminhava conosco, nos auxiliava e tinha amor. Jesus era tão bondoso que ao ver um cachorro morto na beira da estrada e os discípulos, tampando o nariz porque ele já cheirava mal, ele olha e fala: que belos dentes tem esse animal. Então que nós possamos nos exemplificar, seguir verdadeiramente a Jesus, como queremos que as pessoas o façam, que comece por nós. Existe uma historinha que eu acho assim muito interessante, que eu gostaria de discorrer para vocês, porque eu acho que ela elucida bem o que é a nossa fala, aquilo que sai da nossa boca.
Um pai convidou seu filho, uma manhã linda, ensolarada, convidou o filho para dar um passeio. Eles caminharam um bom trajeto até que pararam embaixo de uma árvore, pertinho de um regato pequeno, e ali permaneceram em silêncio, observando a natureza. E ali ficaram até que o pai perguntou ao filho: além do cantar dos passarinhos e do barulho da água do regato, o que mais você ouve? E o menino fez mais silêncio ainda e disse assim: ouço uma carroça. O pai disse: é mesmo, é uma carroça vazia. E o filho, espantado, disse assim: como assim? Como assim uma carroça vazia? Como que o senhor sabe que a carroça está vazia? Ele falou assim: porque você está reparando no barulho que ela faz? Olha quanto barulho ela faz, ela está vazia. E ele pensou: é mesmo, porque quando ela está cheia, ela anda com mais dificuldade e realmente não trepida nada, não faz barulho. E o pai aproveitou esse momento e ensinou a ele: observe bem, que a carroça vazia, ela faz muito mais barulho. Assim são as pessoas que gritam, que ofendem, que xingam, porque não tem nada de bom para oferecer. Falam demais, mas são vazios. Então que nós saibamos carregar isso para as nossas vidas, que nós carreguemos a nossa carroça sempre cheia de carinho, de amor, de braços estendidos para receber todos aqueles que se achegarem a nós em busca de ajuda. Então vamos assim, mais uma vez nesse momento, doando aquilo que de melhor temos, o sentimento mais puro, mais fraterno, para colocarmos nas nossas vibrações desta noite. Vibremos pelo nosso planeta Terra, esse planeta que nos acolhe, que nos permite recaminharmos, que nos dá a oportunidade, vibrando a cura, vibrando paz, vibrando amor. Vibremos por cada lar, mas principalmente pelos lares desesperançados. Vibremos pela implantação do Evangelho em cada um deles. Vibrando por cada ser que nesse momento chora diante das provações, sejam elas quais forem. Que a nossa vibração de luz, de conforto, de amor possa chegar até essas pessoas, esses irmãos. Vibremos pelos idosos, pelas crianças. Vibremos por aqueles irmãos caídos no vício. Vibremos fortalecimento. Vibremos também por todos aqueles que se encontram doentes, quer da Covid-19, quer de outras tantas doenças, doenças do corpo, doenças da mente. Vibremos luz de cura, luz de paz, luz de refazimento. Vibremos também por todos os profissionais de saúde, todos os envolvidos na saúde. Vibremos encorajamento, paz e luz. Vibremos também por essa casa bendita, o Centro Espírita Caminho de Damasco, todos os seus assistidos,
todos os seus simpatizantes, a sua diretoria encarnada e desencarnada, vibrando forças nesse momento para prosseguir no Evangelho, trazendo luz e paz para muitos, vibrando também para que brevemente possamos nos encontrar pessoalmente, de acordo com a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos que estamos por esta oportunidade bendita dessa conversa amorosa. Eu venho agradecer a toda a espiritualidade bendita, operosa, dinâmica, que tanto tem trabalhado nesta casa espírita e em tantas outras, em toda a casa de oração, de qualquer segmento cristão, em prol da paz, da união, do crescimento, do aprendizado. Queridos amigos espirituais, muito agradecemos e como eternos pedintes que somos, continuamos a rogar a proteção, o amparo, a luz na caminhada, para que trafeguemos mais ligeiros, mais ciosos, mais seguros do nosso comprometimento com a nossa evolução espiritual. Mestre amado Jesus, que a tua paz e o teu amor nos acompanhem. Que tenhamos, Senhor Jesus, a tua presença radiosa e as tuas mãos estendidas sempre. E que saibamos, principalmente, buscá-la em todos os momentos da nossa vida. Dispensa-nos, Jesus, na tua paz, no teu amor, e prepara outros tantos encontros que aqui serão realizados. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, obrigada a todos pela paciência, pelo amor. Eu recebi daqui, com certeza, essas emanações de carinho que eu retribuo de todo o meu coração. Que Jesus possa abençoar a cada um. E prossigamos na certeza de que tudo está como deve ser. Tenhamos coragem, fé, porque a oportunidade está aí e a vida é linda e presente de Deus. Que Jesus possa abençoar a cada um. Um beijo no coração de cada um e até a próxima oportunidade. Obrigada.